Au, a você, espectador que está aqui com a gente aqui pelo Cultura Leste. É o Talk Leste, a produtora do podcast Cultura na Cidade. Esse meu AU aí, a galera até faz assim, né, pra trás. Porque AU é o nosso cumprimento, né? AU é o nosso cumprimento e a gente tá acostumado aqui. Pedrão, boa tarde, bom dia, boa noite. Salve, salve, gente. Eu sou o primeiro a tomar um susto aqui, mas é toda quarta-feira às 20 horas eu tomo esse susto. Mas a gente Acordar, tem que acordar. Só os monstros! E como a gente brinca. Não, Pedrão? E aí, como a gente brinca, eu sempre falo, é só os monstros, é só os monstros mesmo que vêm aqui com a gente, falar com a gente, trazer os seus projetos e trabalhos. Hoje a gente tem um convidado e amigo, né? Sim, sim. Um grande amigo, parceiro, cara aí que tá na estrada aí há um longo tempo, né? E tem uns projetos assim maravilhosos que já rodou até algumas partes do país, daí, alguns estados, né? Fora de São Paulo. E ele vai estar estruchando aí direitinho, que está começando agora esse ano, né? Mais uma edição, né? Graças a Deus. Quando é bom tem que ter mais. 15ª edição. 15ª edição, olha aí, tá vendo? É isso, estamos com ele, Edson Caíro. Imagina, obrigado aí, aqui é o Talk Leste, o Cacau Raso, o Pedro Moreira, meus amigos, parceiros, que eu aplaudo, porque são dois guerreiros da cultura da cidade, conheço há um bom tempo e a gente sempre trocou figurinhas, ideias e filosofia sobre a cultura na cidade, então é um prazer mesmo e obrigado pelo convite. Quem tem que agradecer é a gente, né? Ter uma pessoa, um profissional. O Edson ficou em top. Aí. Nosso diretor, você não para pra requilar não, né? Tem que... É isso aí, ó. Agora tá certo? Logo menos Vai a gente o microfone. Logo Isso, menos a chega gente mais tá... na boca. isso aí. Beleza. O nosso diretor já entrou e brigou com a gente, tá vendo? Tá vendo aí como é que é? O Edson Caíro, além de amigo, né? A gente já conversou em outras coisas, sempre estamos trocando ideias aí. Mas para você que ainda não conhece, Edson Caíro, quem é Edson Caíro? Sou um artista, ator, e aí eu virei produtor e gestor cultural, porque eu adoro, sou que nem vocês, eu acho que a arte tem que chegar nas pessoas. A gente vive num país em que culturalmente riquíssimo, né? Verdade. Isso é inconteste. Mas a gente sabe que o acesso à cultura não é para todo mundo, né? Calma, a cultura é para todo mundo, mas estou falando, mas uma programação cultural às vezes não chega a todo mundo. E no meu caso específico do teatro, é uma coisa que às vezes as pessoas acham que é elitismo, e não é. E o Teatro nos Parques surgiu disso. Eu estava em cartaz na Penha, no Martins Pena, né? Com o Alto do Casal Lusitano Maria Manuela, né? Ficou 4 meses lá, muito bom, a gente foi super bem recebido. E um dia eu estava indo lá, né? Eu estava passando em frente a um parque, eu vi as crianças brincando no parque, né? Aí eu perguntei, olha, eu gosto de teatro, estou indo para o teatro, mas será que essas crianças vão ao teatro? Provavelmente não. Mas o teatro pode vir aqui, porque é o teatro de rua, é o teatro a espaço aberto, a arte no espaço aberto, né? E aí pintou a ideia e eu fui atrás e tal, e aí surgiu o Teatro nos Parques, a primeira edição em 2009, então agora 2022, tirando 2020, que o mundo parou, claro, né? Mas o ano passado a gente teve a edição do PROAC Lab, da Lei Aldir Blanc, que foi favorável a todos os artistas no país, e agora esse ano a gente está voltando, então agora é a 15ª edição, com o patrocínio da Gerdau, né, que a gente agradece muito, via PROAC e ICMS, que é o Programa de Ação Cultural do Governo de São Paulo. E além dessa edição que a gente vai estrear agora, dia 6 de março, que a gente vai fazer março e abril, na Grande São Paulo e interior de São Paulo, né? A gente vai fazer em Araçariguama, né? Cotia, Guarulhos, São Caetano do Sul, Mogi das Cruzes, São José dos Campos e Pindamonhangaba. E aí depois a gente tem uma outra temporada, né, graças à VR Promac, que é o Programa Municipal de Ação Cultural da Prefeitura de São Paulo, que aí vai ser só na capital. Tá? E aí depois a gente tem uma nova edição no segundo semestre, pela Unilever, né, e a lei federal, né, da Secretaria Especial de Cultura, a ex-lei Rouanet. A gente vai fazer São Paulo, Minas e Pernambuco. Então, esse ano a gente tem uma vasta programação aí do Teatro nos Parques, e acho que é isso que nos empolga e que nos move, né? Que a gente sabe que a gente vai chegar nos parques públicos, a uma população que
que às vezes frequenta e às vezes não frequenta. E, enfim, é democrático, né? A gente vai pegar de todas as faixas etárias que estão no parque, que frequentam o parque. Sim. Né? Eu olhei pro Pedro assim, porque eu falei assim, eu acho que eu vou na mala de alguém aí, mano. Pernambuco. Carregador de caixa, com enrolador de cabo. Pernambuco, tô na fila, mano. Eu também, não, mano. Comer um bolinho de rolo lá em Tô Pernambuco, na hein? fila. Aquele bolinho de rolo é uma delícia, viu, mano? Pai Tô pra do ver céu, melhor. é mesmo? Lá em Maragogi tinha, eu comia de manhã, todo dia, bolinho de rolo. Meu Deus do Que céu, delícia. Não mano. almocei ainda não, Muito. gente. É, não- E o suco de mangaba, que eu adoro, só tem no mas Nordeste. Já, cara, eu tomava lá muito também. bom, né? Então, Edson, quando você fala desse insight, né, que você teve sobre e aí que fez surgir o teatro nos parques, né? Também vai muito de encontro com o outro episódio que a gente gravou com o Roberto da Estima Cultural, Meu que sócio, é sócio, né? que é essa questão de fazer o teatro, né? Ou fazer o teatro de rua, e fazer essa arte do teatro, né? Fez com que você viesse a gestar projetos e a entender que são necessários a escrita desses projetos para poder chegar a alguns projetos como esse que você teve o insight de se tornar o Teatro nos Parques. E quando você se deparou com essa situação de falar assim, será que essas crianças chegam elas vão ao teatro? Porque realmente não é uma questão elitista, não. Porque, por exemplo, na Casa de Cultura de Paulista tem teatro. Na Casa de Cultura de São Mateus tem teatro, tanto informação quanto apresentação, né? Entre outros equipamentos periféricos que Vou tem. citar, desculpa, mas Claro. eu acho que você vai conhecer. Uma vez eu fui fazer uma apresentação via Secretaria Municipal de Cultura lá no Hans Christensen, na biblioteca, ali na Celso Sim. Garcia. E a própria coordenadora falou, olha, você vem aqui de sábado e domingo, o shopping tá lá cheio de criança. Bombado. E na biblioteca não. Por quê? Aí é um hábito cultural, gente, que a gente tem que trocar. O pai e a mãe, e aí não estamos citando, mas é um fato, leva a criança no shopping, mas não leva na biblioteca. Sim. É um hábito, gente, é hábito. É verdade. É trocar. Porque bacana você levar o teu filho, se você quer, você tem total direito a isso. Mas não fique só no shopping. Ofereça uma programação cultural gratuita. Né? A Prefeitura de São Paulo tem várias instituições locais gratuitas com uma programação na cidade. De qualidade. De qualidade, de música, de cinema, de teatro, semanalmente, hein? Acesse aí a agenda cultural da cidade. É verdade mesmo, que nem semana que vem eu tenho lá o Teatro de Mamulengos lá, com o Danilo lá, né? Danilo Danilo Cavalcante. amigo do Edson também. Ele tá na nossa programação do Teatro nos Parques. Né? que Ele vai bacana. tá. Aprendeu bem, Ele viu, vai Edson? para Pindamonhangaba. Ó, Aprendeu bem, viu, Edson? o Danilo vai pra Menino. Pindamonhangaba, eu vou também, vou me arrumar lá no... Será que ele não vai pra Pernambuco também? Aquela mala daquele mamulengo dele Ele lá. já é de Pernambuco. Já vive lá aquele cabeção. E aí, Edson, você realmente constatou isso, que realmente a criança não vai ao teatro? E é um hábito, Cacau, você sabe. Você, como lá coordenador da Casa de Cultura, o Pedro também. É esse hábito, porque o brasileiro, e aí entra uma questão educacional, uma questão social, Capital acha cultural. que a cultura é para elite. Tá. Não. A cultura faz parte do ser humano, do seu cotidiano. A arte está aí para todo mundo. Eu vejo, a gente tem vários relatos de pessoas quando vai assistir os teatros nos parques a primeira vez. Ai, é muito bonito. Ai, tem que ter mais, tem que ser o que. Fica encantado, aquele olhar brilhante. Por quê? Encantamento. Encantamento. E a arte é isso. Então, por que existe a arte? É para esse encantamento, para a gente ver além, para a gente, né, ter um outro estado de ser. Não ficar só nessa questão. Porque, lógico, se a gente acha que a gente vê o mundo para pagar conta e ter um CPF, meu amiguinho, desculpa. Não é para isso. Verdade. Tem problemas, todo mundo tem problemas, mas todo mundo tem o Sim. lado bom e ruim da vida, Sim, isso sim. faz parte. Então, assim, procure ir pelo lado positivo, pelo lado bom. A cultura na cidade de São Paulo é pungente, Sim. né? E é como a gente está falando, de todas as áreas. Então, tem os céus, tem as casas de cultura, tem as bibliotecas, culturais, tem os né? teatros. E aí, assim, tem agora o teatro nos parques, tem o artista de rua lá na Paulista e tudo mais. Comece a frequentar, sai um pouco da televisão, um pouco de Aquela casa, rotina, né? da rotina, vá que você vai experimentar, né, com o teu filho, com teus amigos,
e isso vai te provocar a buscar mais e mais e mais programação cultural. Então foi isso. Então, você vê, eu estava indo para o teatro. E qual foi o meu questionamento? Eu vou ao teatro, eu sou do teatro, mas essas crianças, será que vão? Provavelmente não, mas tem que vir aqui para ser o primeiro start, o primeiro gostinho, entendeu? Sim. Porque aí começa a procurar mais. Fomentar, né? O fazer fluir Exato, mesmo. exato. Isso é bacana. E eu acho que é isso, por isso que eu gosto muito também do trabalho de vocês, que eu sei que vocês fazem isso. A gente vive num país que a gente tem que formar público, Sim. entendeu? Não é como a Áustria, não é como a Alemanha, não é como... Mesmo a Rússia agora, quer dizer... Eu sei porque eu tenho artistas que já trabalharam, amigos, os teatros estão lotados, mas por quê? É cultural daquela país, daquela cultura, né? As pessoas vão ao teatro, né? Sim, tem um Eu hábito de ir ao trabalhei teatro. com um diretor russo, que ele veio aqui para o Brasil e tal, a gente trabalhou, e é a mesma coisa que tiver uma casa de cultura do Itaim Paulista em cada bairro, sabe? Um teatro João Caetano em cada bairro, um teatro Sérgio Cardoso em cada bairro, e lotado, porque as pessoas vão, tem uma programação, todo dia tem programação. Acho que só na segunda aqui não. Mas você entendeu? Então, assim, há um hábito, de né? você ir ao teatro. E a gente tem que, lógico, não é copiar, entendeu? Mas eu acho assim, o brasileiro gosta, sim, sabe? Ele falta o acesso, então a gente tem que buscar esses acessos. Seja nas casas de cultura, seja no parque, seja na rua, seja na Paulista, né? Seja no teatro municipal, né? Eu vou dar um outro exemplo também aqui da virada cultural, Certo. tá? Tem ainda, acho que o Piano na Praça, Sim, sim. que acho que é ali atrás da Biblioteca Mário de Andrade. Mário, Dom isso. José Gaspar, né? Na Praça Dom José Gaspar. E uma vez eu estava andando por lá e eu parei lá, né, para ver. E eu vi um grupo, assim, de rapazes, assim, que eu vi que não tinham acesso, mas tinha as cadeiras, né? Aí ele sentou, sabe quando a pessoa senta meio assim, acho que vão Sem me tirar jeito. daqui, Sim, vão acho mandar eu que embora. vão falar que eu não posso, né? fala- Será que eu posso? E aí, quando eu vi, o cara tava, e ele tava envolto com aquilo. E acabou com a primeira música, ele aplaudiu fervorosamente. Tá vendo? Lindo, né? Sim. Quando é que o cara ia ter a oportunidade de ver um pianista tocar para ele? E teve. E foi aí que tá o clique. Mas é a oportunidade, é o acesso, né? Porque quando você tem o acesso, a arte chega, Sim. amiguinho. E é como eu falo, da história da humanidade que fica é a arte e a cultura. Como é que a gente sabe dos gregos, dos egípcios, dos maias, dos incas e etc, 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 né? É através da sua cultura, da sua arte. Porque o ser humano passa aqui e vai embora e deixa o seu legado, a sua arte. Sim, desde as pinturas rupestres lá, entre outras Sim, coisas, né? Sim. A gente agora, nesse momento pandêmico, inclusive, né? Durante a pandemia, agora está um pouco mais leve, porque foi a descoberta da vacina e a gente se vacinando. Se vacine, viu, vacilão? Sim. E atualizando, outro dia eu vi, parece que na questão do planeta, tá? A gente está chegando em 50% da população imunizada. Então já é um caminho. Sim. Vamos lá. Mas o que fez com que as pessoas conseguissem, às vezes, Sim. você até sabe o que eu vou falar, se manter-se sã de suas mentes foi justamente a cultura, né? Exato, boa. O que eu faria na minha casa, você na sua casa, trancado, porque a gente não podia estar juntos aqui, sem ler um livro, sem assistir um filme, sem ver uma poesia, uma música, uma fotografia, live, aquele quadro que você tem na parede da tua sala. Sim, as lives. Inclusive, né, o segmento que mais sofreu tudo isso, o primeiro e foi a parar. Que deu esse bálsamo, esse clima algumas histórias, para a população. Né? Até a própria guerra, né? Também a pós-guerra, geralmente quem dá uma recuperada ou que se lança um grande movimento pós-guerra é a cultura. Né? O expressionismo veio depois da Segunda Guerra e aí vai, né? E a gente viu, por exemplo, que alguns passos foram adiantados por conta da pandemia, até do ponto de vista cultural. Os artistas tiveram que eu não gosto muito dessa palavra, porque foi tanto usada que me causou ojeriza. Tiveram que se reinventar. É a palavra que, né? Fala a verdade, Pedro. Reinventar e se unir, sabe, Cacau? A gente sabe, a classe, ela às vezes vai, né? Sim. E aí a gente teve que se unir,
A Lei Aldir Blanc é uma prova disso, Sim. né? Foi lá, participou do Congresso, né? Da Jandira Fegali, da Benedita da Silva e outros, mas se não fosse essa pressão da classe artística, não teria vingado, Verdade. sabe? Então, eu acho que é interessante isso. Eu tenho relato também de várias cidades que os artistas se uniram para implantar a lei local, porque precisava se organizar ali para cada município receber o seu dinheiro e fazer a implantação. Então, acho que é um toque também para a classe artística, né? Se unir mais, e eu acho que a Lei Aldir Blanc possibilitou um pouco mais isso. Infelizmente tivemos a partida do Aldir Blanc, mas a lei Exato. veio para fortalecer. Grande pra- poeta, grande Sim. músico, mas deixou o seu legado aí também. Sim, um baita ligado. Edson, então são 15 edições do Teatro nos Parques, né? Deixando claro, como ele disse, esse ano teve a pandemia 2020, né? Deixou, não aconteceu. Até porque não daria para. Quando eu tô falando isso, porque eu falei sobre reinventar, não daria para fazer um teatro nos parques online, né, gente? Não dá, até porque os parques ficaram fechados e as pessoas não iam ficar ali na frente de um computador ou de uma tela de um celular assistindo a uma apresentação teatral. No parque, que não é a linguagem, né? Exatamente, então não tinha nada a ver. Então a gente entende até onde vai o nível aí do Edson enquanto curador e gestor desse projeto bacana que é o Teatro nos Parques. O Teatro nos Parques, ele 15 edições. Edson, o que tem? Conta pra gente alguma história inusitada aí de algum desses episódios pra gente. Com certeza deve ter um monte. Tem vários. Mas conta uma, só deve ser muito legal. Olha, são vários, claro, e só vai rememorar, mas assim, que vem de pronto aqui, de cabeça, são algumas. A gente estava em Araçatuba, né, com um grupo lá de São José dos Campos, a Janela Mágica, fazendo Malas Artes. As Artes e Malas Artes de Pedro Malas Artes. Que maravilha. E, cara, não é um texto para criança infantil, mas ele é para todas as idades. O Malas Artes é um bufão, né, brasileiro e tudo mais. As crianças ficaram assim. Aí tinha a questão da escada, né, tinha a questão do diabo, tinha a questão do anjo. Sim. Meu, foi um momento mágico ali, assim, inacreditável, sabe? O Valdec de Garanhuns também a gente fez em Guararema, também a mesma coisa. Foi o primeiro espetáculo depois da pandemia, né? Pós-pandemia, quando a gente estava agora, foi agora em novembro. Então é aquela coisa mágica, né? Eu lembro de um parque aqui na Zona Leste, desculpa, é um parque aqui perto do Jardim Limoeiro, um negócio assim, eu não lembro o nome. Vila Lobos, Mários e Marias, da Companhia Lúdico, né, do Gira de Oliveira. E aí tava para começar e ninguém aparecia. Já era 3 horas, assim, tinha 2, 3 crianças. Do parque. De repente começou a chegar gente, começou a chegar. Aquele monte de criança, pais e tudo, para assistir o espetáculo. E foi mágico, né? Então, é essa magia que eu falo do teatro, nos parques. Porque o parque está lá, as pessoas estão caminhando, as pessoas estão jogando futebol e tudo mais, caminhando. E, de repente, vem o teatro, é um outro estado do ser. E aí que entra a questão da arte, né? Dela te tocar, dela te abrir, te levar para um outro estado mais tranquilo, mais sereno, de encantamento. E eu falo também uma coisa que é verdade, que é o seguinte, o encantamento também é reflexivo, o encantamento também é questionador, entendeu? O encantamento também é poderoso, né? Porque quando você fica encantado, o seu ser todo se encanta. Não é só a tua mente, é o teu corpo, o teu estado de ser, né? Sim. E isso te provoca reflexões. Né? Eu imagino que também deve ser um processo meio desconstruído, porque imagina, você tá lá no teatro, tem a coxia, né? O personagem sai, vai lá pra coxia, se troca, ele volta como outro personagem. E no parque, se troca lá na frente da galera. Como é que é isso? É um outro estado, porque é bacana. Eu sou. Inclusive, foi bom você ter falado. Eu vou contar 2 historinhas aqui. Uma vez, eu estava no palco do teatro mesmo convencional, fechado, e eu fui testar uma escadinha, que a gente tem um platô assim, uma escadinha
para uma atriz, né? Que a gente montava todo dia, porque não dá para deixar o cenário montado. Você sabe que tem que montar e desmontar todo dia. Tem que usar para outras. Aí a gente montou, aí eu fui só verificar para ela. Nessa de eu verificar a escadinha para ela, que ela tinha que subir, a escadinha derrubou e caiu. Eu caí em pé. Se eu tivesse caído de bumbum, tinha amortecido, cara. Eu caí em pé. Meu, travou minha coluna na hora. E tinha um espetáculo para fazer. Nossa, Cara, é o que eu falo. Por isso que é o momento mágico. E eu tinha troca de roupa. Então, assim, em cena, eu não sentia nada. 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 Anestesiado. Aí eu saía de cena para trocar. Fazia assim, as pessoas que me ajudar a trocar. Eu sentia uma dor enorme. Sim. Aí eu voltava para a cena, nada. Aí, lógico, acabou o espetáculo, eu fui para o pronto-socorro, literalmente. Então, assim, é esse encantamento da arte, é esse espaço mágico, literalmente, da arte, só quem está lá no palco que sabe, né? É o que eu falo sempre, do Picasso, que tem aquela estilogravura, né? Da cubista dele, né? Em que os artistas estão no palco estão nus, né? E os que estão na coxia estão vestidos. E aí tem aquele ser cubista dele entrando em cena e se desnudando, né? No seguinte sentido, não é só o desnudando da questão corporal, é de você se jogar em cena, de você se abrir para você estar pleno em cena. Então, por isso que você... E aí eu deixo para a plateia, para quem está assistindo ver, o teu grande cantor, o teu grande ator em cena, que você fica... Né? O grande músico, sabe aquele cara que pega o instrumento e toca, que você fica, uau! Monstro. Monstro. Né? É verdade mesmo. Então, é porque ele entra num outro estado de ser pleno, e é isso que é arte. Né? Vou citar mais um exemplo aqui que emocionou todo mundo, né, do Teatro nos Parques. Uma senhora, né, lá, não vou fazer a cidade porque é muito pessoal, mas assim, ela chegou pra gente no final do espetáculo, eu tava tão triste em casa, sabe, não queria fazer nada, aí eu vi a chamada lá na televisão, aí falei, eu vou lá no parque assistir esse espetáculo, olha, foi a melhor coisa que eu fiz, eu cheguei aqui, eu ri, eu me diverti, tô me sentindo bem. Tá vendo? Cara, Transforma. só esse relato já emocionou todo mundo, né? A gente tem esse relato gravado, entendeu? Um pagamento assim não tangível, né? Então, tá vendo o poder da arte? Sim, é arte, ela é. É arte todo dia, é arte no cotidiano, é isso que o trabalho que vocês fazem na Casa de Cultura, né? A gente no Teatro nos Parques, a gente no teatro, porque a gente precisa chegar na população, Também. entendeu? Então a arte tem essa magia, esse poder, né, de fazer bem, de trazer qualidade de vida para as pessoas. Acho que é isso. Sim, então, e aí essa curiosidade que eu tenho, Edson, é justamente por conta disso, né, cara? Porque você tá num teatro que é montado para aquilo, você tem uma acústica pensada, você tem uma arquitetura pensada, né? Tem lá até a coxinha, apropriado, né? só para aquilo mesmo, né? Sim. Agora, na Exato. rua, teatro de rua é punk. O cara tem que ser punk. Tem que ser mesmo. O teatro na rua ele tem que ser 5 vezes mais energético, eu falo da Exatamente. energia, entendeu? Porque no palco você tá lá, né? Tá tudo meio que ensaiado, sim, pode ter problema, tá tudo meio ensaiado. E o público saiu de casa para assistir o Ir até o espetáculo, espetáculo. para assistir o show. Na rua, não. A pessoa está circulando por ali. Então, se ela para assistir o teu espetáculo, é porque é bom. Tocou ela. Entendeu? Caramba, realmente tem todo esse processo aí, né? Então o Edson fala aí desses episódios assim, do tipo, uma pessoa chega e fala, eu saí, vim ver e é ótimo. E aí, se a pessoa fala, quando ele diz assim, essa mulher saiu de casa e veio assistir o espetáculo e se sentiu melhor. Também tem essa questão do link com o artista, né? Total. Que ela vai ali e vai bater papo com o ator que estava atuando. Exatamente. É o contato direto, entendeu? Porque na rua você sabe, você tá ali, você vai chegar próximo ao ator, você vai ver ele se maquiando, ele pegando o objeto, né? Tem tudo isso. E no palco não, tem um certo distanciamento, né? Às vezes aquele abrir e fechar a cortina, né? Já determina esse certo distanciamento. Né? E aí também que é algo que desconstrói um pouco esse universo, né? Do fazer teatral. E aí, assim,
um desafio, eu diria, né? As crianças gostam muito, né? Eu nossa. tava participando no festival agora, que eu ajudei uns amigos lá, no Festival Montanha Encantada, e eu tava na produção, né? E eu Certo. fiquei atrás também, porque tinha um monte de objetos. E a criança... Sim. Então tinha criançada que ia lá, assistia, aí quando o ator ia pra trás, ele ia lá ver o que o ator tava fazendo, entendeu? E depois voltava, entendeu? Eu tô para falar uma coisa sobre o segmento do teatro nos parques, né? Teatro de rua. A galera do teatro de rua. O teatro no parque, esse projeto começou em 2009. 2009. Setembro de 2009. Você, pela sua humildade, eu te conheço, eu sei que você vai falar que não, mas esse projeto tem muito a ver com a força, o fortalecimento que teve os teatros os grupos de teatro de rua aqui dentro do município. Cresceu muito a partir de 2009 desse projeto do Teatro no Parque, né? E esse projeto culpa, né, referência disso, né? Porque surgiu muito grupos de teatro de rua e realmente isso é fantástico o trabalho que é feito. Pedro, obrigado. Mas o que acontece também, e a gente também virou referência. Muitos grupos começaram a vir a nos perguntar, né? Olha, como é que eu faço para apresentar no parque? Como é que eu... E eu falo, primeira coisa, você tem que falar com o administrador do parque, você sabe, e depois você tem que ir no DEPAV, que é o Departamento de Áreas Verdes da Prefeitura de São Paulo, entendeu? E é lógico, aqui em São Paulo também a gente tem os parques estaduais, né? Como Jaraguá, o Parque Tietê, né? O Parque da Juventude, o Parque Água Branca, o Vila Lobos, são parques estaduais. Então, sempre o primeiro contato é com os administradores. E aí depois você vai lá pro DEPAV, né? Então, é verdade, muitos grupos, né, começaram a ganhar fomento, sabe? Que é uma lei do teatro aqui na capital, uma lei municipal, e que nos perguntava como é que eu faço para apresentar. Então a gente tinha esse know-how para passar para eles, entendeu? Porque você vê, a primeira vez também, quando olha, e o que é bacana que eu queria registrar na cidade de São Paulo, olha como o número de parques aumentou na capital. Em 2009, nós tínhamos 32 parques. E a gente começou com 32 espetáculos. Então foi um espetáculo para cada parque. Tá? Que bacana. Hoje a gente já ultrapassou 100 parques. É claro que tem muitos parques lineares, aquela coisa, mas a gente tem um número maior de parques em São Paulo. Então acho que isso é um ganho para a cidade. Sim. Entendeu? O número de parques aumentou, sim, de 32 para 100 ou 100 e pouco agora, não tenho o número, mas quase enfim, 3 vezes mais. 3 né? vezes mais, 3 entendeu? vezes mais. Então, é positivo isso. E aí, o que eu falo, o Teatro nos Parques, ele foi um primeiro em fazer uma temporada. Sim. Mas é lógico que havia grupos que já haviam se apresentado nos parques, óbvio. Sim. O Tuov, lá na década de 70, Sim, no Parque Ibirapuera, o Teatro Leão Olho Vivo, do César Vieira. Mas fazer uma temporada com vários grupos, né, com vários espetáculos, a gente estreou com 32 espetáculos. Todos os parques da cidade. Todos os parques. Só isso. E uma coisa bacana que eu lembro, que foi a Célia Rolim, que era a diretora lá do DEPAV, ela falou, Edson, olha, bacana que você veio pegar os 32 parques. Porque muita gente vem aqui querendo só Ibirapuera. Ibirapuera tá cheio de programação. Tá cheio. Sim, é verdade, Entendeu? é verdade. E você sentiu essa necessidade de suprir os demais Claro. parques, né? E tem parques lindos em São Paulo, viu, gente? Vai atrás aí, tem vários parques lindos espalhados na Zona Leste, Sul, Norte, Oeste. No Oeste. Muitos parques Tem bonitos. um parque lá perto de Pirituba, que é o parque... Parque Anhanguera, o Parque Jaraguá, aí tem o Parque Pinheirinho lá do lado de Perus, eu acho. Tem o Parque Rodrigo de Gasperi, em Pirituba, que tem pelo menos tinha um negócio de bote lá, não sei se ainda tem. Aqui na Zona Leste, que o Pedro conhece, tem o Parque Consciência Negra, tem o Parque Raul Seixas. Tem o Jacuí aqui próximo, que a galera de bike, de skate. Nossa, tem uma A gente já fez lá no Parque Jacuí. A gente já fez bacana lá. Também, O Parque Tietê aqui, que é lindo. Também né? Eu fui num parque em Pirituba que eu nunca esqueço dele, é o Parque Toronto. Sim, Parque Toronto, belíssimo. Lindo aquele belíssimo, parque. lindo. Isso, lindo o Parque Toronto. Então fica uma dica aí para o pessoal aqui da capital e quem não é também que vir para São Paulo, venha conhecer e vá conhecer os parques de São Paulo.
vai fazer um piquenique no parque. Sim, Né? delícia. É bacana. Se constrói. No Tietê rola muito piquenique. Né? Sim, deixa a churrasco, família né? mais As próxima. pessoas vão fazer churrasco no parque. Bacana. Fica mais próximo da sua família e dos seus amigos. É. Edson, como é que é essa curadoria aí pro Teatro nos Parques? Como é que é o processo, assim, para você? A gente faz uma seleção, né? A gente faz um chamamento todo ano, né? Tá. E a única exigência que a gente faz é mandar um vídeo na íntegra do espetáculo. Porque você precisa assistir o espetáculo na íntegra No todo, para ver. né? E a única coisa que a gente não trabalha é com estreia. Porque o espetáculo tem que já ter Acontecendo. Acontecendo. pra já ter ali para a gente ver mesmo a reação do público, que isso é importante, entendeu? Porque eu falo, o que acontece também que você está falando da curadoria? Eu tenho que casar o estilo do espetáculo com o fluxo do parque. Por quê? Tem então tem um parque que estudo tem de- mais crianças. Sim, Tem parque que outro- atinge todas, de 0 a 80 anos. Tem parque que você vai de manhã que tem mais criança, tem mais não sei o quê. Ou a terceira idade. Ou mesmo a melhor terceira idade. idade. Tal, Ou mesmo é o próprio espaço. Tem parque que eu consigo levar um espetáculo grande, Tá. né? Que tenha, como a gente já teve ônibus, como já teve uma Kombi como cenário, entendeu? Tá. Praticáveis. E tem espetáculos que são mais o espaço é menor, como por exemplo, lá em Ostucuruvi é um espaço menor, entendeu? Então você tem que se adaptar o grupo, né, o espetáculo, o cenário dele com o parque. E a gente não monta palco, torres de luz, não. É o adequar o espaço verde, que é o teatro de Goiás. Sim, Você sim. adequar o espaço urbano, adequar o espaço verde ao espaço cênico, É o espetáculo, né? ao espetáculo. Bacana, a gente até brinca, eu falava isso muito nas minhas aulas lá no Instituto de Cinema, que eu falava que o melhor cenário é as ruas, Sim. os lugares, os momentos, a sim, temporalidade sim, dele ali é o melhor cenário e é baratinho. Gratuito. E muitas Só vezes sai pra é rua. gratuito. Ah, você lembrou, eu lembrei, ó, que você falou da rua, né? Foi no Museu da Casa Brasileira, eu fui assistir as ruas do mundo, era um negócio assim. E tinha lá as fotos de várias ruas de várias cidades pelo mundo, né? E uma frase que me tocou muito, que falou assim, na rua é o local onde as individualidades se encontram e convivem e dividem espaço. E né? Total. Porque na rua são indivíduos no coletivo. É verdade. Para coabitar ali, né? tem todo esse processo. E aí você tem que sair um pouco do seu indivíduo para entrar no coletivo e vice-versa, né? Porque é um convívio, né? Exato. Verdade. Diverso, né? Sim, Com toda sim. essa diversidade aí. Edson, o Pedro começou falando sobre esse ano 2022, né? Que você tem mais uma edição do Teatro nos Parques. Você já falou pelas cidades que eles vão passar. Esse processo de curadoria já foi feito ou está em processo? A gente vai fazer... esse que a gente vai estrear agora era de 2021, tá? Com patrocínio Gerdau. Era para ser em julho e agosto. Tá. Mas devido à terceira onda, aquela coisa toda, a gente viu que não tinha condições, né? Então a gente teve que adiar para 2022. Então esse já está fechado com a curadoria de 2021. De 2021, tá. A que a gente vai fazer em maio também é a mesma coisa, é da curadoria de 21, que também ficou para esse ano. Entendi. Agora, a nova temporada, que vai ser São Paulo, Minas e Pernambuco, a gente vai abrir agora em março, né, por esses dias. Acho que depois do carnaval a gente vai abrir um chamamento. Então a gente abre, recebe todos os projetos e passa por uma curadoria. E aí depois a gente faz a triagem, né? E porque tem a triagem também de documentação, que vocês sabem, né? Vocês trabalham com gestão público. E aí eu dou um toque para os grupos, tem que se profissionalizar, não adianta, gente. E não é culpa nossa, hein? É porque o governo existe, a Secretaria de Cultura existe isso. Você tem que estar com a documentação A, B, C em dia, as declarações, etc. Então, há toda essa checagem. A gente tem na produção a Rosi Cunha, que é a nossa produtora que cuida disso. E aí, depois disso, dá o ok. Aí que entra para a fase de assinar o contrato e fechar a programação. Tá. Essa divulgação para esse chamamento acontece na página da Estima? Ou... Do Facebook, próprio do Facebook, Teatro do nos Teatro nos Parques mesmo. Tá? A gente também vai passar para vocês, jogam aí.
Mas sempre acompanhar a gente nas redes sociais, que está lá o chamamento 2022. Certo. Maravilha. Quando você também fala, Edson, também, eu sempre dou tem uma pergunta meio provocativa aqui, assim, sempre, né? Que a gente gosta de provocar. Até porque a gente também está nesse lugar enquanto gestor de equipamento público. Essa questão de profissionalizar-se, cara. Você também acha, eu digo também porque é uma opinião minha, é algo que para mim está mais do que comprovado, que falta projetos voltados para que os profissionais da cultura, do teatro, da dança, entre outras modalidades e linguagens, falta essa orientação ainda para eles, Sim. falta muito. Concordo plenamente com você. E vou dar o meu caso, né? Você vê o que aconteceu. A partir de 2006, vocês lembram, foi criado o PROAC no estado de São Paulo, que é o Programa de Ação Cultural. E aí o que acontece? Eu, Edson, eu era apenas ator, que as pessoas me chamavam para trabalhar, as produtoras e tudo mais. Mas eu não sabia produzir. Né? Eu não sabia escrever um projeto. Para vocês terem uma ideia, eu não sabia a diferença entre objetivo e justificativa. Montar um orçamento, então, nossa, era uma coisa... Você estava falando grego comigo, não entendia nada. E aí, por isso que eu falei, e aí eu comecei a ver vários amigos artistas, vários grupos amigos artistas ganhando o PROAC. Eu falei, não, peraí, Edson, você também tem que aprender, tá aí o projeto, tá o programa aberto para todo mundo, você também tem que aprender a escrever um projeto. E eu fui atrás. Então, primeiro eu fiz lá no Itaú Cultural, depois eu fiz na Oswald de Andrade, no Museu da Língua Portuguesa. E é claro, cada vez que você ia, você saía com mais, porque não é fácil as primeiras vezes. Mas o que acontece? É o exercício. Então, entra nisso que você falou. Sim. Precisa ter oficinas para isso. Eu acho que uma das coisas que eu acho que eu lanço por aí, acho que todos os centros culturais, as casas de cultura, tinham que ter essa oficina. Por quê? O artista, e aí eu vou voltar anos atrás como eu era artista. As pessoas me convidavam para trabalhar no espetáculo A, B, C ou D. Então eu chegava lá, já tinha uma produção. Então eu não sabia produzir. Só que aí chega uma hora que você tem que se produzir. O artista brasileiro tem que se produzir. E aí eu volto mais uma vez o papel fundamental das oficinas culturais, das casas de cultura. Eu fui assistir o ensaio geral lá na Oswald de Andrade, lá na Tiradentes, das Sereias da Zona Sul, com a Rosi Campos e a Zezé Barbosa. E aí no final, depois elas abriram para o público, para questionar e tal. E aí chegou um momento que uma pessoa na plateia perguntou para a Rosi Campos, né, como ela estava se produzindo e tal. Aí ela falou, olha só, e eu me senti que é aquilo, opa, isso é para mim. Ela falou, olha, eu tinha saído do BU, estava em casa um dia pensando o que eu vou fazer de teatro, não sei o quê. Aí ela começou a se questionar. Por que Marília Pêra faz teatro? Por que Fernanda Montenegro faz teatro? Por que Fagundes faz teatro? Porque eles se produzem. Então eu também vou me produzir. Na hora, é um insight, entendeu, Cacau e Pedro? Eu falei, é isso que eu vou fazer. E eu tinha uma ideia guardada lá na gaveta, que era uma adaptação do Último Dia de um Condenado, de um romance do Victor Hugo, que era inédito no Brasil, não tinha nem ainda tradução em português. E eu tinha vontade de fazer essa adaptação. Sim. E eu tinha porque eu fiz o CPT do Antunes Filho, Centro de Pesquisa Teatral, e a gente teve lá os encontros, que a gente chamava de encontro de dramaturgia, com o Luiz Alberto de Abreu, que é um grande dramaturgo brasileiro. Né? E aí, diante disso e diante dessa questão dessa oficina, eu vi que aquele romance tinha um porquê. Enfim, resumindo, eu comecei a ir atrás a produzir isso, e foi a minha primeira produção. Então, voltando ao que você quer, o artista tem que fazer, o artista precisa, e mesmo quando você fala, abriu o edital da Secretaria Municipal de Cultura, abriu o edital da Secretaria do Estado, o artista às vezes não sabe escrever. E às vezes ele não participa porque ele não sabe escrever, e tem que escrever. Então, assim, pela minha experiência, comece a fazer oficinas, chame alguém, chame um parceiro. A gente não faz nada sozinho, gente. Exato. Não faz. Exato. Chama um parceiro que sabe escrever, chame outro que entenda de planilhas, entendeu? Que entenda de contabilidade,
né? Uma vez eu fiz uma oficina e ela mesma falou, olha, na tua família tem alguém que gosta de fazer conta, na tua família tem um contador, tem um amigo, chama ele para fazer a planilha para Faz você. parte, é É verdade. verdade, né? Até a própria família tem. Entendeu? Tá do seu lado e você Tá não do seu sabe. lado. Ah, eu não sei escrever. Eu fui assim, eu chamei uma amiga minha para me ajudar, Regina Pessoa, para me ajudar a escrever o projeto, entendeu? E aí você vai. Então, assim, precisa sim dessa profissionalização. Eu acho que as pessoas, os artistas, têm que entender. Pronto, a lei Aldir Blanc está aí. Quer dizer, você precisou apresentar um projeto. Sim. Entendeu? Não é assim, ó, Minimamente. eu vou te dar dinheiro, Não, Sim. você teve que mandar um projeto, com cronograma, com gasto, não sei o que e tal, e eles foi lá, passou a procuradoria e foi aprovado, né? Verdade. E outros projetos estão vindo aí. Então, assim, é um toque que eu dou. Acho que o artista tem que se profissionalizar. E aí entra a questão da documentação também, sim. Gente, é burocrático? É burocrático, mas no país é isso, Tem que amigo. ser. Né? Sim. Para você fazer um exame ali no pronto-socorro, você precisa pegar uma Postinho. guia, precisa fazer um cadastro, Exatamente. Passar entendeu? pelo clínico que vai te fazer Né? o pedido, e aí vai, Verdade. para ter a marcação Então, do a exame. mesma coisa tem que trazer para a arte. É claro que você gosta de ficar na tua arte, da tua espaço criativo, tal, Sim, que é tal. importante pro artista. Mas no Brasil não é assim, amiguinho. No Brasil você tem que jogar nas 10 posições. nas Assobiar 12 e posições. chupar cana, cara. É, ou você precisa Subir a ter chupa um cara. parceiro produtor para cuidar de tudo É, isso na para verdade, você. lá em São Mateus, o ano passado, online, né? Foi todas as oficinas foram online. Uhum. Um aí jovem deu uma oficina, cara, elaboração de projeto. Meu, Sim. chamamos de volta, porque a demanda foi grande. Muita gente não conseguiu fazer por conta de. Exato. Que ela falou, Pedro, não dá atender 30 pessoas online, cara. É. Então, dividiu. Ela chegou no carinho Puta, esqueci o seu nome? Não é, É Vitória, nada. não. Então ela dividiu os grupos, né? Ainda até carinhosamente, porque não estava no contrato isso. Tanto Sim, que sim. até ela chegou a trabalhar até horas a mais, né? Por conta disso. E ela está voltando esse ano presencial e já está bombando as inscrições. E é para artísticas. todas as áreas, viu? Não é só para teatro, Sim, cinema, não. sim. Música Tudo. precisa, artesanato precisa, Também. artes plásticas precisa. Também. Não Se importa. profissionalizar é sempre importante. Sempre bom. Não é, Cacau? Porque, e Pedro, alguém gosta de falar, eu sou artista amador? Não. Não, né? Todo mundo. Ó, eu sou profissional. Eu sou sou profissional. um Sou ator. profissional. Então seja profissional. É. Se profissionalize, pô. Tem aquele amador que diz que o amador é o que ama o que faz, né? Mas essa desculpa aí não entra nesse momento, Já não. foi. viu, Paga meu as irmão? contas. Não paga as contas. É nostálgico? Mas as contas não são pagas com essa Nem sua os profissionais conseguem pagar as contas. Imagina essa Os boletos estão por aí. fala. Esses não param de chegar, né? Edson, além do Teatro nos Parques, você está envolvido em mais em algum outro projeto, Edson? Sim, Pra 2022? como você citou há pouco, o Roberto Rosa, da Estima Cultural, que é a nossa produtora. A gente está aqui com mãos empoderadas e a gente agradece vocês dois, o Pedro e o Cacau, porque nos deram todo o apoio. A gente vai realizar aqui na Casa de Cultura do Itaim Paulista. Obrigado aí. Ia ser lá em São Mateus. Não ia ser mesmo. Infraestrutura, não tem condições da gente. É porque eu tinha o projeto zap é muito dele, grande. então eu liguei primeiro para Primeiro ele. pra ele, né? Fala aí, Edson. Mas agora eu tenho o zap dos dois, entendeu? É isso? Foi Você assim, entendeu então? agora? Eu tomei seu amigo, Pedrão. Tô bem de amigo. Não, mas, pô, acho que o Pedro falou, não, acho que é melhor você fazer lá na Casa de Cultura do Itaim. Não, é a casa que tem melhor estrutura. O formato desse projeto é muito grande, não tem? Ah, e não vocês tem dois são condições de parceiros, atender. você sabe que não sim. tem essa. Não, não iria fazer, de jeito, de hipótese alguma, não iria fazer lá, Edson. Você não conhece lá ainda, né? Não é aqui em frente à no praça equipamento, que eu nós fui? estamos? Não é onde eu fui em frente, que é uma praça? Não, estamos aqui no Jardim 9 de Julho. Então né? mudou, É um então galpão. mudou, então Nossa, mudou. é complicado lá. É muito outra complicado. outra coisa agora. Então, Então a gente Edson, está sempre buscando novos projetos, Tá. entendeu? Então é isso que eu falo, sabe, Cacau e Pedro, que mudou também com o meu lado como ator, né? Porque eu vejo, por exemplo, no Teatro nos Parques, cada edição, é 100 profissionais, 80, 150 profissionais envolvidos e ganhando cachê. Sim. Sabe? Então, isso que é bacana. Quando a gente pega um patrocínio, eu já fico agradecendo, porque eu falo assim, olha, vai gerar emprego, sabe? Sim, sim.
entendeu? Importante, Na parte importante. técnica, para os artistas, para os Produções. grupos, para a gráfica, né? Para Verdade. o estadia transporte, o contador, né? Porque a gente tem um contador, a gente presta contas, sabe? Aí que também tem um grande lance que eu falo e eu defendo todas as formas de produção cultural. Se é um edital, maravilha, e se é uma lei de incentivo, maravilha também, porque todos você tem que prestar contas, Sim, sim. sabe? Não é assim, ó, toma o dinheiro e faz o que você quiser. Não. Tem regras, você tem que prestar contas, o contador tem que assinar, contador habilitado tem que assinar a prestação de contas, entregar. E é isso, quer dizer, você está Importante, gerando né? trabalho e renda para os artistas, entendeu? Eu falo em Importante. alguns workshops, às vezes, Sérgio, o Edson, que o difícil não é. Não tão difícil é entrar, mas manter-se. Porque às vezes você elabora um projeto bacana e você entra através de uma curadoria ali, de uma comissão que te avaliou e pronto. Mas depois você não faz a prestação de contas, não tem essa legalidade em todo o processo, você não continua mais, perdeu. O CPF fica bloqueado, tá lá na lei. Não prestou contas, o CPF fica bloqueado. Né? Então aí é onde entra o profissionalismo mais uma vez, né? Falando sobre estar E aí profissional. exatamente isso que a gente tá falando, você tem que aprender, porque você também, que eu falo com outros produtores, você não quer ser artista de um projeto Só único. Você de quer uma fazer o única ano que vez. vem, fazer Sim, outros, sim. fazer, né? Por exemplo, você, o Teatro nos Parques, nesses 13 anos, nessa 15ª edição, todo ano prestando contas, todo ano sendo aprovado. Então, é isso que nos faz ser habilitados a apresentar um novo projeto e vice-versa. Enquanto a gente não presta... Então, é isso que eu falo do profissionalismo. E é aprender, ô Cacau, sabe? Uma coisa também que eu aprendi, a Globo patrocinou o Teatro nos Parques um tempo e depois apoiou a mídia e tudo mais. E ela me cobrava divulgação. E você vê, pô, TV Globo, mas eu aprendi, quer dizer, eles falam, não é porque saiu uma matéria no jornal, tem um comercial no ar, que você vai chegar em todos os públicos. Sim. Então é importante eu ter um cartaz lá na Casa de Cultura, entendeu? Sim. Lá na biblioteca, lá na escola, porque vários na públicos TV estão Minuto, andando na TV Minuto. TV isso. Minuto. E não só na televisão, porque você vai chegar a toda a população. Então, isso eu aprendi também, quer dizer, você tem que divulgar, sabe? Então, uma coisa também que eu passo para os artistas, que muitas vezes não... Você tem que ter um produtor, Importante. sabe? Que é importante para saber o time, saber a hora, saber como gastar, aquela nota fiscal da gráfica, aquela nota fiscal do combustível, a nota fiscal, não sei das contas, tem que juntar tudo isso para prestar contas. Depois você tem que ter time. Não adianta você querer ficar ensaiando, não. Tem time, tem hora para estrear. Depois você tem que saber divulgar. Se você não divulga, você não cresce, as Não pessoas não cresce, ficam né? sabendo de você, Flui. né? Verdade. Vou dar um outro exemplo aqui que eu falo que é verdade. Uma vez eu dei uma entrevista, né? Dessa entrevista, a pessoa entrou lá no site do teatronsparques.com, mandou uma mensagem, eu vi a sua entrevista, não sei o que, fiquei interessado, bababá. Podemos conversar? Tá vendo? Sim, e dessa conversa surgiu um patrocínio. Através de uma entrevista, entendeu? Então, estar profissional é importante em vários aspectos, né? Edson? Sim, Inclusive, exato. é nesse sentido. É E aí nesse sentido. eu entendo de quando a Globo fala assim para você, não é porque demos um serviço aqui do seu projeto que você também não tem que falar sobre ele, né? E a gente passa por isso em alguns momentos, Sim. porque a gente trabalha muito com artistas da periferia, né, Edson? E aí o que acontece? A gente vai lá, providencia o card pro artista, a gente faz o nosso barulho nas redes sociais, faz lá o Reels, o History, etc. Outras coisas. Aí você entra na página do artista e Ele nem não- tem a divulgação dele mesmo. Exato. Não pode. Você ri, né, sem vergonha? Não, a gente ri de tristeza, acontece cara. É verdade, é triste muito pra caralho. verdade. Você vai falando, pô, eu tô aqui Porra, trabalhando e o cara não me Tô ajuda a divulgando divulgar. você não se autodivulga, porra. Quer dizer, dá uma sensação de que o produto dele é ruim a É. ponto de ele mesmo não fazer. Ou cara. se não, Tá com depois... vergonha. Ou se não, depois jogar a culpa em vocês que não divulgaram. Isso. Mas vocês não fizeram divulgação? Eu falo, tá, mas e a sua? Você não tem nada.
entendeu? É isso, né? Então a gente fala bastante sobre isso. Edson, na verdade, a gente gostaria de deixar aquele momento que eu sempre faço uma pergunta se a gente deixou de perguntar alguma coisa que você gostaria de falar. Você agora está muito mais ligado, né? Porque está voltando todo esse processo, ainda bem, né? Damos graças por isso, do Teatro nos Parques e também do Mãos Empoderadas. Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso ou alguma coisa que a gente não tenha perguntado e que você acha importante falar? Eu acho que essa sintonia mesmo que a gente tem, por isso que eu falo, eu agradeço também o convite de estar aqui, que eu acho que é um espaço que a gente está falando de arte, de cultura, de chegar na população, de formar o público. Ao mesmo tempo, a gente falou aqui da formação dos artistas, porque os artistas também precisam ser formados. Não adianta você falar, eu sou um artista brasileiro e ficar na sua casa. Você tem que fazer as conexões, você tem que participar dos movimentos, você tem que aprender a escrever o seu projeto, a vender o seu projeto, sim. Né? Porque o teu projeto não vai só para você. Provavelmente, se você vai tocar, você vai pegar mais um músico, mais não sei o quê, mais o técnico, não sei o quê, não sei o quê. Teatro nos Parques, a mesma coisa. Um filme, você sabe que muita gente trabalha. Né? Lá na Casa de Cultura, muita gente trabalha. Então, assim, é geração de renda e arte que a gente busca, que a gente quer. E aí eu só agradeço aqui o apoio de vocês, agradeço as empresas que estão apoiando essa realização, quer dizer, agradeço a Meta por viabilizar o Mãos Empoderadas, agradeço a Casa de Cultura do Itaim, o Pedro aqui também, para a gente realizar e chegar na população, e é gratuito. E é o que eu falo também, aproveitando, a Gerdau, a VR, a Unilever, para essa temporada no Teatro nos Parques, Sim. esse ano todo, praticamente vai ser o ano todo, e é o que é bacana que eu falo, é chegar na população. Então é isso que a gente busca e é isso que a gente quer, arte para todo mundo em todos os espaços. Tá. O Pedro geralmente pergunta sobre essa agenda de as apresentações, essas coisas. É o teatro, Onde ver, o início começa a partir Dia de quando? 6 de março, lá em Cotia, 6 de março agora, né? no Parque Teresa Maia, né? E a programação vai estar lá no Facebook, Teatro nos Parques, no Instagram e o nosso site teatrosparques.com. Maravilha. Bom. Fechou. Bacana, Edson. Gostaria de agradecer. Poderíamos ficar aqui conversando um pouco mais sobre arte, cultura, sobre esse universo lindo e maravilhoso que a gente ama tanto. Mas a gente tem um tempo, né? Claro, e aí a gente, mais uma vez, super agradece, porque o Edson cruzou a cidade para estar aqui com a gente, tá? De verdade mesmo. Mas é a cruzada da arte, Cruzou? entendeu? Cruzou, atravessou, literalmente. É a cruzada lá do da outro arte, planeta. mas eu venho com prazer, porque eu falo, Obrigado. vocês dois são dois guerreiros da cultura e eu tô aqui Muito obrigado, meu. Tô sentindo em casa. Coração. Obrigado, A obrigado. Com gente certeza, fica também em tem casa. uma consideração ímpar por você, a gente tem um agradecimento e somos fãs. Eu, particularmente, sou muito fã dos seus projetos, das coisas. Recíproco. Tá bom, é isso. Porque né? a hora que esses caras fazem, eles chegam numa televisãozinha no metrô, gente, você tá lá no metrô, né? Aí você olha, aí você vê uma programação cultural, pô, e gratuita, né? A maioria ela é gratuita, gente. Maioria. Então é só acessar isso que a gente tava falando. São Paulo tem uma vasta programação cultural. Vamos lá, vamos acessar. É verdade. É isso aí, Edson. Mais uma vez, muito obrigado. Ficamos por aqui com mais um episódio Cultura na Cidade, certo? Cultura na Podcast. Cidade. Pegou, hein? o Cultura na Cidade é um projeto do Cultura Leste, produzido aqui pela galera do Talk Leste, tá? Você também é o nosso convidado, pode vir conhecer os estúdios do Talk Leste para conversar com a galera, fazer o seu podcast. Vem aí, bate um papo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá. Logo, logo o canal novo está subindo também, que é o Cultura na Cidade. Mas, por enquanto, o Talk Leste ou o canal do Cultura Leste, se inscreve lá. Ativa o sininho para receber as novidades, certo? Mais uma vez, agradecemos todos vocês. Obrigadão. Já vez, é isso. Au! Só os monstros. E hoje o monstro foi Edson Caieira.